Bom dia para todos. Bom, obrigado pela presença. Muito legal ter vocês aqui conosco, né? E, bem, estamos aqui para falar dos bons tempos, né? Sim, cara. Gente, depois, ó, se vocês quiserem, vocês ganharam um pôster aí na entrada, certo? São 2 modelos. Se você quiser o outro modelo, o Peixoto vai estar lá em cima, ali próximo da entrada, né? Tem uma mesinha do lado direito ali, né? Ele vai estar lá durante o evento. Quem quiser adquirir o segundo pôster, ele vai estar vendendo lá por um preço módico, né? R$10 para ajudar aí a manter a AnimeX digital viva. Ele vai estar lá também, né? Promovendo, né, a revista digital que ele ainda faz. E dá para trocar ideia, né? Dá para pegar autógrafo, né? Dá para passar uma tarde ali, né? Enchendo o saco do Peixoto. Eu vou ficar aí. Eu trouxe um monte de materialzinho que estava sobrando em casa para vender, então vou estar com uma lojinha aí, né? Também, verdade. Você vai estar com um material, né, à venda, Vou né? botar uns kits para montar, umas figures, ou algumas revistas antigas, umas coisinhas da época, né? É para botar na mesa? Não, eu vou olha comentar, lá, né? hein? Olha. Tô dando uma carteirada aqui, sabe? Tá. Pôr nos Animax, né? Tá, eu vou dar carteirada também daqui a pouco, viu? Aliás, deixa eu começar minhas carteiradas, vai. Ó, um presentinho para você. Que lindo! Tá, isso daí, gente, foi impresso na época que saiu o Animax 1, ou seja, isso daí é de maio de 96. É de maio de 96. Que lindo. Mostra pro pessoal, pode mostrar pro pessoal. Isso daí, na verdade, era impresso em couchê. Foi um dos materiais promocionais que foi feito da Animax na época. Isso daqui foi distribuído para várias bancas de São Paulo. Então, quando você comprava quadrinho na banca, o dono enfiava no pacote uma dessa para fazer propaganda da revista, para impulsionar a Animax. Era a mídia da época. A gente não tinha internet, não tinha Twitter, não tinha Facebook, não tinha nada disso. Então, tudo tinha que ser feito de maneira física, né? Então, isso daí é um presentinho que eu separei aí. Muito obrigado, Peixoto. Tá? Eu vou guardar junto do meu pôster. Obrigado. É pecinha de museu mesmo, né? Porque praticamente tudo que foi feito foi lançado distribuído para o pessoal das bancas, né? Então, por sorte, chegou um pouco na editora, eu falei, então daqui eu peguei e guardei. Né? E obrigado. Gente, vamos lá. O Bazar da Sétima Arte, tá? É uma feira de mídia física que estamos na 6ª edição. A gente busca valorizar o formato físico das coisas, né? E aqui é dos filmes, né? E DVD, VHS, Blu-ray, Laserdisc, HD, DVD, você acha de tudo aqui, cara. Né? A gente entende que, por mais que o streaming ele seja acessível, né? Que ele é legal, o preço, a gente entende que, com o passar do tempo, né? O streaming ele não mantém as coisas lá, né? E você, às vezes você quer assistir aquele filme, você chega lá, o filme não está disponível, né? E a mídia física, ela preserva, né? Tanto o filme... quanto à cultura da dublagem, né? Tem vários níveis ali dentro do cinema que a mídia física ajuda a preservar, né? E a nossa feira ela promove isso e tá aqui hoje convidando aqui o Peixoto, cara, não é por acaso, porque para mim, lá nos anos 90, eu comecei a colecionar a mídia física de coisas através dos animes, cara. A vontade que eu tinha de ter fita de VHS, por exemplo, era por causa dos animes. Sabe, eu ia na locadora e via aquele monte de lançamento, né, principalmente depois do Cavaleiros, pós-Cavaleiros, e eu, cara, queria ter aquela fita. Né? Eu lembro que eu via a fita do Akira, eu via a fita do Totoro, do Porco Rosso, ficava, meu Deus, queria ter, né? E anos 90, né, aquela década pesada ali de transição, né, econômica, e eu lembro que era bem difícil, assim, as condições da minha família, e eu não tinha acesso na época, queria assim. Né? Quando eu começar a trabalhar, eu vou comprar, cara. Tanto que o meu primeiro salário do meu primeiro emprego, eu comprei um VHS, assim, de top de linha, e para comprar anime, cara, entendeu? Então esse evento hoje aqui, o Bazar da Sétima Arte, está acontecendo hoje aqui, é uma consequência disso, cara, da cultura de animes dos anos 90, que me influenciou demais, assim, cara, me formou, né? Era um garoto lá da periferia da Zona Sul de São Paulo, eu morava no bairro mais perigoso do mundo, cara, sabe? Que era lá, depois de Santa Amaro, lá Jardim Ângela e tal. E nos anos 90 era considerado o bairro mais perigoso do mundo, é sério. Era
morria mais gente lá do que em guerras né, que estavam acontecendo no mesmo ano lá. E eu lembro que aquilo me salvou, cara. As revistas de anime, a Animax principalmente, ela foi um refúgio lá na época, né? E eu e meus amigos nerds da escola, né, trocávamos. A gente não tinha grana para comprar todas, cara. Então, a gente tinha que, né, um comprava numa quinzena, o outro comprava em outra, a gente ia trocando. E é muito importante, é base do que é hoje o Bazar da Sétima Arte, cara. Né? Eu sou um fãzaço de anime, e foi através dos animes depois que eu comecei a gostar de filme, cara. Né? De filme em geral, né? Você vai na locadora, você começa a assistir outras coisas, e é isso, cara. O Bazar da Sétima Arte, ele é uma consequência direta disso. Hoje a gente está aqui entrevistando o Peixoto porque, além de DVD, VHS, Blu-ray, etc., a revista também é uma mídia física, cara. Né? Isso daqui também é uma mídia física. Né? E foi muito importante lá nos anos 90. Eu sinto muita saudade. Né? A gente vai conversar um pouco hoje com o Peixoto para ver se há possibilidades da Animax voltar impressa, né? e etc. Gente, Peixoto, se apresenta para a gente assim, rapidinho. Né? E a primeira pergunta, quando que você começou a gostar de anime, cara? De mangá, de cultura japonesa? Bem, primeiro, muito prazer, obrigado por todo mundo que está presente aqui. Né? Tá dando para me ouvir direitinho aí do fundo? Dá para ouvir bem? Ótimo. Então, gente, meu nome é Sérgio Peixoto. Atualmente eu estou com 60 anos de idade. Eu sou da safra de 63. Então, em outubro agora eu faço 61, na verdade. Né? E eu curto anime, sem saber que era anime, curto anime e mangá, sem saber que era anime e mangá, desde os meus 5 anos de idade, ou seja, desde 68. Né? E foi, como eu falei no nosso bate-papo online na sexta-feira, né? Para mim foi uma coisa meio que eu só consigo definir como karma, porque quando eu tinha 5 anos, eu vi a primeira imagem de anime numa revista de horóscopo do Omar Cardoso. Vocês não devem nem saber quem era o Omar Cardoso, era o maior astrólogo do Brasil, ele tinha revista própria nos anos 60, né? E ele soltava uma revista de horóscopo, não sei como essa revista foi parar em casa, acho que minha mãe vendo, né? E tinha uma imagem de uma menininha de anime, e eu, nos meus 5 anos de idade inocente, me apaixonei por aquilo, chamava que era minha namoradinha, coisa de criança mesmo. Né? Aí a primeira TV chegou em 69 e aquelas telefunken de tubo que ficava 5 minutos para ligar, né? Para esquentar, né? Tinha que esquentar o tubo para funcionar. E assim que esquentou, a primeira coisa que apareceu foi um anime. Eu acho que, se não me engano, acho que era Samurai Kid ou qualquer coisa da época que passava, né? E na hora eu falei, nossa, é o mesmo povo, ó a cabeça da criança, o mesmo povo da minha namoradinha. Certo? A partir daí, enquanto eu esteve em casa, eu só queria saber de desenhos que tivessem olhos grandes, porque eu achava as histórias melhores, a animação melhor. Eu não me sentia sendo enganado quando eu via, por exemplo, um perna longa e o cofre batia na cabeça e o cara saía só zonzo. Num desenho japonês, você sabe que o cofre cai em cima de alguém, só fica uma poça vermelha no chão, porque eles são mais realistas, né? Enfim. Né? Aí, assim, eu passei os anos 60 e 70 curtindo tudo quanto é anime que vocês imaginarem que passou na época, então... Fala mais alguns aí. Vamos lá. Princesa e o Cavaleiro? Princesa e o Cavaleiro. Kimba, Fantomas, Cyborg 009, Super-Homem do Espaço, que é o Tio Sam Kamen, né? Deixa eu ver o que mais. O Príncipe Planeta, Papi, né, que é o nome em japonês, o Papi. Fantomas, e a Patrulha Estelar, Speed Racer, tudo isso. Tudo que teve olho grande nos anos 60, assim, final dos 60, começo dos 70, que eu pude ver na TV, eu vi. Né? E aí, quando eu falo que é uma questão de karma, é que em 75, eu estava na 5ª série, né, 5º ano de estudo, né? Aí meus pais decidiram que eu ia estudar num colégio particular que ficava na Liberdade. Então, entendam, quando eu falo que é karma, eu não estou de brincadeira, tá? Mas calma, fica pior, tá? Obviamente, eu descubro que aquele bairro é japonês, né? Porque o meu pai levava de carro e eu voltava de ônibus. Então, eu tinha que passar
atravessando ali da Rua Taguá, que era quase no metrô São Joaquim, até a Praça Almeida Júnior, quase na Praça da Liberdade. Então, eu literalmente passava no coração da Liberdade, e naquela época, aquilo era um pedaço de Tóquio, em casa, em São Paulo. Era totalmente japonês, um monte de japonês falando japonês, todas as placas na rua eram em japonês e o português abaixo. Não é como hoje em dia que é português depois do japonês, ou chinês, ou coreano. Era só japonês, não tinha uma placa chinesa, não tinha uma placa coreana, não era um bairro oriental, era um bairro japonês. Até o cheiro do bairro era diferente, eu ainda lembro. Já tinha aquelas luminárias vermelhas? Tinha. Só que eu nunca vi funcionando porque eu passava durante o dia, né? Eu nunca passei lá durante a noite, né? Eu nunca tive o prazer de ver o bairro da Liberdade nos anos 70 à noite. Mas as luminárias, o portal que tem ali na Galvão Bueno, tudo aquilo já estava lá, né? E eu descobri também que havia livrarias de revistas, e lá eu descubro que os desenhos que eu acompanhei durante tanto tempo eram japoneses, porque eu vi as primeiras revistas de mangá da minha vida. E havia uma coisa, havia umas 10 livrarias que importavam revistas do Japão, e além dessas 10 livrarias, havia uns 20 sebos de revistas. Então, assim, era impossível você não trombar com um sebo ou uma livraria japonesa no bairro da Liberdade na época. Normalmente os japoneses leem e depois ou eles jogam fora, ou eles, né... No caso aqui do Brasil, o pessoal valorizava mesmo. Vendia baratinho, né, no sebo? Sim, eles chegavam, vendiam no sebo, com dinheiro eles compravam a edição mais nova do mês, eu imagino que era isso, né? Então, eu fiquei de 75 a 78 passando e namorando, porque na época eu não tinha dinheiro, eu só tinha o dinheiro da merenda, então eu não tinha como comprar um mangá na época. Aí, em 79, formado já no ginasial, começando o colegial, eu consigo meu primeiro emprego com aquela raça já extinta, que era o office boy. Eu comecei a trabalhar com office boy, que atualmente evoluiu para motoboy, né? Na verdade, o office boy evoluiu para motoboy, né? Então, eu tinha que fazer o meu serviço na época, era uma empresa que ficava no bairro do Cambuci, e eu tinha que ir no centro de São Paulo para pegar o saldo dos bancos, porque naquela época não tinha internet, não tinha banco online. Então a empresa mandava o office boy no banco, porque o banco não atendia por telefone, né? Então tinha que mandar o office boy lá para ver o saldo que a empresa tinha em cada banco. E aí, quando eu chegava lá por volta de 11 horas, é que eles começavam a fazer as movimentações financeiras, porque aí eles sabiam quanto tinha de dinheiro líquido na conta bancária, né? Então era uma coisa muito louca mesmo, era tudo analógico, gente, era tudo físico. E para eu fazer o rumo dos bancos, eu tinha que começar na Brigadeiro Luiz Antônio e terminar lá na Praça da República, né? Então eu atravessava todo o centro de São Paulo, né? Só que como não tinha um ônibus direto do Cambuci para Brigadeiro, eu tinha que descer na Liberdade. Eu não tive escolha, gente. Eu não tive escolha, tá? Eu não tive a mínima chance de ter outra opção na vida. Eu continuava trombando com a Liberdade. Tanto que, assim que eu recebi meu primeiro salário, depois de 4 anos lambendo os beiços, os sebos de mangá, eu comprei meu primeiro mangá. Foi uma revista Shoujo Margaretto. É uma revista de mangá feminino. Na época eu não sabia que tinha mangá feminino e masculino, eu achava o feminino um traço mais bonito. Então, nessa época, eu ia trabalhando, acho que eu comprei umas 20, 30 revistas dessas. Era caro? Não, preço de hoje, uns 10 reais cada. Sério? Era usado. Sim. Eu paguei na época o equivalente a 2, 3 reais na época, né? Isso daí eu estou falando de 79, 80, né? Eu tenho ainda essas edições guardadas até hoje. Você mostrou na live, né? Foi bem legal. Eu mostrei lá na live algumas, né? Então, e a partir daí é que eu descobri, a partir daí é que eu pude ter finalmente mangás em japonês na minha mão, e eu pouco me importava de não entender, eu curtia os desenhos. É o famoso ler os desenhos, né? Sentir os desenhos. A gente não entende nada, mas sente. Ler as figuras, né? A gente lia as figuras, né? Então eu comprei várias dessas. Aí em 84 apenas eu descobri que havia uma associação de fãs de mangá no Brasil, 84 para 85, que foi a Abradene, né? Que felizmente hoje em dia está praticamente inativa, né? Mas
Eu descobri através de um fanzine que eu encontrei vendendo numa banca na Praça do Correio de São Paulo, em frente à agência central do Correio. E era uma que estava falando da vinda do Tezuka. E, caramba, porque eu vi o fanzine 4 meses depois que o Tezuka veio. Né? O Tezuka veio acho que em outubro de 84, eu comprei esse fanzine em fevereiro de 85. Então eu falei, caramba, perdi o Tezuka aqui, perdi o pai da Princesa do Cavaleiro. Mas enfim, lá tinha o endereço da Brademe, mandei carta, depois eles mandaram para mim uma carta dizendo quando ia até a próxima reunião. E foi aí que eu ingressei entre iguais. Pela primeira vez eu encontrei gente que curtia mangá, aí eu descobri que o nome era mangá, aí eu descobri que o nome era anime, aí mais pra frente eu descobri otaku. Foi ali que eu dei os primeiros passos. Eu me tornei tão ativo que em 86 eu virei diretor de vídeo da Brademe e eu fiz as 2 primeiras exibições de anime no Brasil, que foi no Bunka, em junho e julho de 86. Né? Eu não era nem nascido. Né? Eu nasci em 87. Junho e julho de 86, eu fiz as 2 primeiras exibições no Bunka. O que eu passei? Quais animes, né? Assim, eu não lembro todos. Eu lembro que eu passei Urusei Yatsura, eu passei Veganda, eu passei Cat's e passei Garasu no Kami, Máscara de Vidro, né? Que é um mangá, shoujo mangá. Que, na verdade, nessa época eu já conhecia as locadoras da Liberdade, nessa época, quando eu já andava mais na Liberdade. Eu descobri a primeira locadora de vídeo da Liberdade, ela ficava em cima da Fonomag, que nessa época eu já comprava coisa na Fonomag. Então ela ficava exatamente em cima da Fonomag, não onde ela está agora, que o endereço antigo ali, né? Quase na esquina dos estudantes, né? Então, exatamente em cima eu vi lá, locadora japonesa. Deixa eu dar uma olhada. Eu subi as escadas. VHS, né? VHS. E VHS e Betamax. Betamax também, né? Na época ainda estava abrindo a VHS Betamax. Então, e como muita gente tinha comprado Betamax, muita gente tinha comprado Betamax, então eles eram obrigados a ter em VHS e Betamax. Né? Eu entrei naquela locadora, que era a Golden Fox, que depois ficou a maior da Liberdade, foi a Golden Fox. Legal. Né? Mas na época ela ainda era pequenininha. Eu entrei naquilo e falei, estou no paraíso. Porque assim que eu entrei, eu virei para a direita, estava a prateleira de anime. Uau, legal. E bem assim no topo, e bem na hora que eu entro, tinha um cara assistindo Nausicaa. Gente, eu nunca tive chance, tá? Eu só não usei fralda de mangá, tá? O resto foi, tá? Eu fui sendo empurrado por uma associação de coisas e eu gostei do processo, eu gostei, tá? Então eu fui doutrinado no mangá literalmente antes de eu aprender a ler, para falar a verdade, né? Então não é exagero, assim, desculpa se eu estou fazendo propaganda de mim mesmo, mas acho que eu devo ser o otaku mais antigo do Brasil. Sim, a gente falou isso na live, né, Kleber? A gente falou... Vocês é que me deram esse título, hein? Vocês é que me deram esse título. Se alguém me cobrar, eu falo, cobra do Kleber, cobra do Busa, foram eles que me deram esse título, tá? Pelo menos é o que eu conheço, né? É o mais antigo. A culpa é de vocês 3, viu? Tá? Mas aí o que aconteceu foi que, na época eu não tinha videocassete, eu só ia lá de vez em quando e ficava dando uma olhada no que tinha, torcendo para alguém colocar uma fita de anime para dar uma olhadinha, né? Então foi assim que eu assisti pescando um pouquinho de Hokuto no Ken, um pouquinho de Dr. Slump, um pouquinho de Dragon Ball, um pouquinho de Urusei Yatsura. E isso foi por volta de 83, 84. Aí em 86 eu já tinha conseguido, depois de muita insistência, me tornar sócio de 2 locadoras. Uma foi a Golden Fox, a outra foi a ABC Vídeo, que ficava aqui na Paulista, no prédio da Gazeta, aliás, do lado do prédio da Gazeta, né? E aí eu conseguia alugar, porque o problema, agora vamos falar sobre a parte que interessa, as aventuras de você ser um brasileiro no bairro da Liberdade, querendo assistir anime nos anos 80. Era um inferno. Nossa, cara. Era um inferno, porque a colônia era muito fechada. Eles achavam estranho, assim, um brasileiro entrar lá e querer... Eles não achavam estranho, eles não gostavam mesmo. Eu fui na cara de pau, gente. Eu fui na insistência. Porque a maioria das locadoras que eu fui tentar alugar, o sujeito já me olhava assim. Tipo, o que é que esse gaidinho está fazendo aqui? Sabe?
Porque todo mundo que atendia era velho 50, 60. Velho, provavelmente era gente já aposentada que estava lá cuidando. E os caras nem falavam português direito, ou fingia que não falava português, para ver se livrava de mim. Né? Falava, não, é que eu gosto da cultura japonesa. Eu tinha que explicar que eu gostava da cultura japonesa, que eu gostava dos desenhos japoneses, e eu gostaria de ser sócio. A maioria falava, você tem que ter 2 sócios daqui para te indicar. Nossa. Ou seja, já era para dizer Bem não. restrito, Né? né? Na Golden Fox, eles só queriam um, por sorte eu já tinha um amigo lá, aí esse amigo foi comigo, aí ele teve que ir fisicamente comigo, ele era Nisei, ele teve que ir comigo, senão não tinha virado sócio na Golden Fox na época. Na ABC Video, foi a única locadora, que eu elogio pra caramba, que eles não me olharam torto e me aceitaram de boa. Não, assim, e era só uma locadora japonesa, né? Mas a diferença, todo mundo no balcão tinha 20 anos. Na Liberdade, era só velho. E era aqueles velhos com aquela ideia, a colônia japonesa com japonês, brasileiro não tem vez aqui, sabe? Eu tive que brigar muito, gente, para ser aceito. Até mesmo quando eu comprava revistas nas livrarias, a única livraria que me tratou, assim, nunca falou, o que é que esse brasileiro está fazendo aqui? Sabe? Não fez aquela cara de, o que você está fazendo aqui, cara? Você não é japonês, né? Foi na Fonomag. Olha, por isso que eu sempre briguei, sempre defendi, eu sempre tenho um carinho pela Fonomag, porque ela não teve essa xenofobia comigo. Porque a palavra disso é xenofobia, tá? E a ABC Video também nunca teve xenofobia comigo. Então, agora, todos os demais, foi realmente assim, foi do desprezo ao aço que eu senti em todos. E muitos, você não gosta de mim? Agora que eu vou te encher o saco. Eu ganhava pelo cansaço, gente. Eu era cara de pau. Eu ia na briga. Eu acabei me tornando sócio de umas 4 locadoras, até porque eu não precisava de mais do que isso, né? Tá? E havia outra coisa maravilhosa na Liberdade nessa época, além dos selos e além das livrarias, onde você via as novidades, havia também uma locadora de mangá. Oh, que interessante. Era a Livraria Sol, ali na rua Tomás Gonzaga, ali no Tomás Gonzaga, do lado do Lago da Pólvora, ali, entre Galvão e a Liberdade, né? Uma travessa. Hoje em dia ela só está cheia de restaurante, né? Inclusive, eu acho que onde ficava a Sol virou um restaurante também, se eu não me engano, ou está fechado agora, whatever. Enfim. E você imagina assim, uns 5.000 mangás para você alugar. E qual era o preço? E eu não estou falando de mangá, eu estou falando da revista semanal periódica. Não é Jump, Sunday, Margareto. Era os encadernados? Eram os tankurron, os encadernadinhos que vocês compram hoje na banca aí, né? Eram os encadernadinhos e todo mês chegavam novidades, né? Então era um lugar em que a gente conseguia ficar antenado com o que estava saindo de novidade no Japão. O que é que eu aluguei lá? Aluguei todo o Bastard. Olha. Eu fui um dos primeiros brasileiros a ler Bastard, porque desde que eu vi aquilo, eu falei, peraí, eu gostei desse desenho, eu levava. Sailor Moon, desde o começo, Fushigi Yugi, Dragon Ball, óbvio, Dragon Ball, né? Deixa eu ver o que mais que eu vou. Quando eu comecei a ver coisa do Clamp, vamos lá, né? Então, Rei Art, X, Companhia Limitada, muito Battle Shonen, mangá de luta, né? Mangá de batalha. Tinham coisas até exóticas, por exemplo, um que eu estou tentando encontrar até hoje, porque eu não lembro o nome, era a Bíblia em mangá. Muitíssimo bem desenhada, com detalhe. Era a Bíblia em mangá, incluindo na história os apócrifos. Como, por exemplo, aquela história que anjos copularam com mulheres humanas, e aí nasceu a raça dos gigantes, que ajudou a construir a arca, que isso é um dos apócrifos. Isso tudo desenhado? Está tudo desenhado em mangá, e a qualidade do desenhista era nível Akira. Nível Akira. Era muito bom. Infelizmente, eu só lembro, acho que o nome era até grego, Biblos, mas eu andei procurando na internet, eu não consegui achar esse mangá. Se eu achar, vai para minha estante na hora, não importa o preço, porque era bonito pra caramba. Fala com o Kleber, que ele acha essas coisas. Ele é bom de... Não, mas a gente tem uns lugarzinhos para procurar lá, né, no Mercari. Tem um site japonês chamado JP Mercari, né, que é uma espécie de mercado livre japonês. Só que para você comprar alguma coisa lá, você tem que ter alguém morando no Japão.
para sorte minha e do Nunes, né? Nós temos um amigo nosso morando lá, então ele consegue comprar pra gente, quebrando um galho de vez em quando, né? Só que a gente não abusa, porque o coitado trabalha, né? É coisa entre amigos. Não, e tinha uma coisa ruim que era devolver o mangá, né? Não, Não era triste? Não, porque... Você alugava de novo? Porque a gente podia alugar de novo se tivesse vontade. Teve alguns volumes que eu aluguei mais de uma vez, e eu acabei não falando o essencial. Qual era o valor do aluguel? E aí? 10% do preço de capa por dia. Então, Por dia? Por dia. Certo. Então, vamos dizer assim. Pô, é caro, não era? Não, pensa assim. Se você pagava um mangá encadernado hoje em dia R$40, certo. R$4 por dia? R$4 por dia. Eu ficava no máximo 2 dias, então custava R$100. Era muito mais barato do que comprar, né? Então, eu alugava 3, 4 mangás por mês, às vezes mais, dependia do dinheiro que sobrava no bolso, né? Então, eu li todos esses mangás, assim, praticamente tudo que vocês leram atualmente, que vocês conhecem de mangás antigos, eu tive a oportunidade de ler nessa locadora, porque, tipo assim, Fushigi Yugi, gente, acabou com as unhas dos meus dedos, porque eu vi o primeiro, quando eu cheguei lá, estava o primeiro, segundo e terceiro. Eu li o primeiro, fui atrás do segundo e terceiro. Aí eu tive que ficar esperando todo mês chegar um, só que tinha um detalhe, como Fushigi Yugi, acho que ele era uma revista semanal, se não me engano, né? Então só saía um volume encadernado a cada mês e meio no Japão. Então às vezes eu ficava 2, 3 meses esperando um volume e outro. Eu fiquei anos até terminar todo o Fushigi Yugi, né? Porque eu passei a agonia que o fã japonês passou, gente. É um prazer, assim, é um prazer e uma agonia, né? Mas faz parte do jogo, né? Bastard na época já também foi a mesma coisa, Dragon Ball ainda estava saindo na época, ou seja, quase todos os mangás que vocês hoje em dia compram completo, né, eu fui assistindo na ordem que os japoneses soltavam lá no Japão o mangá, né? Pô, poxa, que legal. Eu não sabia dessas das locadoras de mangá, cara, bem interessante. Sim, mas haviam só 2, e as 2 eram da Sol. Ou pelo menos na época que eu frequentei, porque eu descobri essa locadora na mesma época que eu descobri as locadoras de vídeo. Então foi por volta de 84, 85, por aí, né? Não, 83, 84, desculpa, foi de 83, 84 que eu descobri a locadora de mangá. Então eu não sei se antes disso houve mais locadoras e elas fecharam, né? Mas efetivamente tinha 2, que era uma dentro da própria livraria Sol ali na Galvão Bueno, lá embaixo, né? Que hoje em dia virou um mercadão, não é mais livraria Sol. E a outra que era a livraria Sol, que é aluguel, que metade dela era mangá, a outra metade eram livros. Obviamente eu ignorava totalmente essa parte, né? E eram 2 velhinhos que me atendiam e também não fizeram cara feia quando eu quis alugar, né? Então, apenas que você sabe que está tudo em japonês. Eu falei, eu sei, é por isso que eu quero. Você já você treinava japonês assim para ler, para leitura básica? Chegou uma hora que eu cansei de não entender o que eu estava lendo. Você começou a... Não, eu peguei a tabelinha de Hiragana, Katakana, botei a tabelinha aqui, botei o mangá aqui, vamos lá. Eu ficava comparando letra por letra, né? Eu fui literalmente na prática. Eu peguei a tabelinha de Hiragana e Katakana, peguei meus mangás, isso quer dizer isso, Aí, então, assim, hoje em dia eu sou bem proficiente na leitura de Hiragana e Katakana. Legal. Arranho alguns kanjis básicos, Ron, Mori, Roshi, né, Hashi, dependendo do kanji, Hashi, né? Temos Hashi palitinho e Hashi ponte, depende do kanji. Né? Ron é livro, Roshi é estrela. Os básicos eu consigo pegar, né? Mas não me peçam para ler um jornal japonês, gente. Eu não consigo. Mas agora, o bom do mangá é que ele vem com do lado do kanji vem o hiragana, eles chamam essa leitura auxiliar do kanji, eles chamam de furigana no Japão, né? Então tem o furigana do lado do kanji quando você lê o mangá, então eu consigo entender tudo. Assim, eu não sou bom para falar japonês, eu não frequentei nenhuma escola de japonês até hoje, tá? Sim, podem me espancar, eu mereço. Podem me espancar, eu mereço. O que eu entendo de japonês foi pura e simplesmente de assistir anime e ler mangá. Então, minha tradução é bem básica. Eu só conseguia manter uma conversa durante 1 minuto. Ohayou gozaimasu, genki desu ka? Genki desu, anata wa? Travou. Peixoto, legal. Travou. Vamos dar uma avançada aqui.
como que isso tudo vai desembocar depois na Orcad? O que foi a Orcad, né? Como que era essa reunião? Vocês se reuniam no local, né, para assistir anime, é isso? Numa TV de tubo minúscula? Em VHS, é isso? Não, vamos por partes, como diz o estrategizador, né? Vamos por partes, gente. Na verdade foi o seguinte, eu dentro da Abradem, eu conheci um cara que durante muitos anos se tornou meu principal amigo, que foi o José Roberto, que já está falecido, né? Muita gente, quando eu falo o Zé Roberto, já torce a cara, porque conheceu o Zé Roberto do mal, né? Mas eu conheci o Zé Roberto do bem. A gente se tornou amigo nas reuniões da Abradem. Eu conheci ele na mesma época que eu fiz as primeiras edições, em 86. Né? Então, e até 98 nós fomos grandes amigos durante 12 anos. Né? Então, o que acontece? Ele era era um cara porra louca, né? E a gente trocou muita ideia, acabei gritando na cara dele, viramos amigos, né? E, no caso, quando chegou uma hora que a gente queria fazer algumas coisas na Abradem que a gente sentia que estava sendo barrado na Abradem. Não vou dizer que por uma questão de racismo nem nada, mas a agenda do pessoal da Abradem era diferente da minha agenda. Eles queriam fazer uma coisa muito mais fechada, muito mais colônia. E eu queria fazer uma coisa muito mais abrangente, aberta. Então, o Zé que me deu a ideia, vamos criar nosso próprio clube, qual o problema? Né? Aí eu fiz uma coisa que eu nunca fiz na vida, fui no Sesc, né? Fui no Sesc Pompeia, acho que vocês conhecem, né? Que agora é do lado do Shopping Pompeia, na época o shopping não existia, aquilo era só uma fábrica, né? Aí fui lá no Sesc Pompeia, e com a ajuda de alguns amigos que tinham material de anime e mangá e kits, a gente fez uma mostra de desenho japonês em julho de 88. Que aí foi quando eu criei, aí eu e o Zé criamos juntos o nome Orcad, que é Organização Cultural de Animação e Desenho. Legal. Pelo título, era para ser uma coisa mais abrangente. Né? E aí nós fizemos essas atividades da Orcad. Foi um mês que a gente fez o quê? Tinha uma exposição que eu expus os meus pôsteres de anime que eu tinha comprado na Foromag na época, pôster do Yamato, do Harlock, e de Macross e de outras coisas que eu tinha. Era uma exposição de pôster, né? Alguns das minhas revistas, das minhas animes, mangá, ficou tudo exposto num vitral para o pessoal ver. Um outro lá trouxe a coleção de kits dele, que era Yamato, Lensman, Macross, kits que ele montou, que estavam muito bem acabados, ficou lá exposto, né? Ficou lá o mês inteiro, né? E tivemos, acho que, efetivamente, segundo o Sesc Pompeia, foram mais de 20 mil visitantes em 30 dias. E todo dia a gente fazia exibição de desenhos animados, que eu pegava nas locadoras, né? Então... Você copiava as fitas? Como que era? Na época eu ainda não copiava, na época eu já copiava. Então, eu já Mas podia? Não podia, mas sim, não, tudo bem. Né? A gente alugava, o que eles faziam também não podia, porque depois eu tenho que explicar como é que como chegava, né? As locadoras japonesas, como elas funcionavam. Eu ainda não expliquei isso, mas eu chego lá. Tá? Mas como você perguntou, Orcad, vamos até o fim. Né? Aí, na época eu já tinha as minhas cópias, então o que a gente passou lá, que eu lembro, os filmes do Yamato, o Sarabá Yamato, o Be Forever Yamato, passamos o Macross, passamos Lensman, passamos Goku 13, sem censura. Olha. O anime Goku 13, vocês sabem que é barra pesada, passamos sem censura, ninguém chiou, não tinha problematização na época, não tinha Twitter, não tinha Telegram, não tinha TikTok. Tá passando desenho pornô aqui no Sesc Pompeia. É o que fariam hoje em dia, né? Sim. Mas não tinha isso, todo mundo lá sentou, assistiu quietinho e curtiu de montão. É o que importa, né? E, assim, o grande momento foi quando nós passamos Nationaru Kido. Olha. Nationaru Kido. Vocês lembram dessa porcaria, né? O primeiro tokusatsu do Brasil, né? Não, porcaria não, eu também acho, tá, gente? Vamos deixar isso claro, que fique claro, eu também curtia. Não, mas é engraçado que você comentou que na época já tinha passado no Brasil faz muito tempo. Não, Nationaru Kido saiu do ar em 68. Foi praticamente assim, tipo, eu assisti o pôr do sol do Nationaru Kido. Assisti alguns episódios, depois apareceu na TV, né? Eu peguei assim,
o fim do National Aikido no Brasil, né? Aí o que aconteceu? Eu estava em 88, 20 anos depois do National Aikido, exibindo ele no Sesc Pompeia. Foi matéria no caderno 2 do Estadão, primeira página. 400 pessoas no auditório para assistir aquilo. Em japonês sem legenda. E na matéria eu avisei que era japonês sem legenda. Tá? E só coroão, né? Só cara com mais de 25, 30 anos, né? Que era o pessoal que curtia na época, quarentão, né? E o detalhe, era uma fita original que eu peguei com o Nelson Sato, da hoje Sato Company, antigamente Brasil Home Video, né? Na época era Brasil Home Video. Aí eu peguei com o Nelson Sato, ele emprestou, só que ele falou, Peixoto, não copia, é na tua mão para minha. Então, o que eu fiz? Eu fui lá, tirei da mochila, coloquei no aparelho e fiquei do lado do videocassete enquanto passava. Qual anime era mesmo? É o National Kid. O National Kid, já tá assim. Era Master original, gente. Era Master original do Japão. Era a coleção VHS que tinha sido lançada no Japão. Então, e ele comprou, trouxe, aí eu falei, beleza, vamos pegar. Eu exibi. Depois que terminou de exibir, eu fui cercado por uns 20 caras que queriam cópia de qualquer jeito. Peixoto, dá seu preço. Cara, dá seu preço. Dá seu preço. Eu falei, eu não posso. Isso aqui é propriedade particular. A pessoa me fez assinar um acordo de confidencialidade. Eu tentei isso na hora para não encher o saco, né? Mas eu passei por isso depois numa outra ocasião que mais pra frente eu conto, também por causa do Orcade. Aí, enfim, a Orcade até 1990 foi só mais um clube de fazer algumas exibições numa escola de desenho que ficava aqui na Praça da Árvore. Eu esqueci o nome da escola de desenho agora, mas ela também nem existe mais. Enfim. Mas era coisa para 30, 40 pessoas, anunciava no São Paulo Shimbun, então a gente falava que ia ter lá, a gente chamava de domingueira, né? Só que era todo domingo? Não, um domingo por mês. Um domingo por mês. Aí veio a Gibiteca em 1990. Quando a Gibiteca estava para ser inaugurada, eu consegui falar com o pessoal, estava um anúncio, né? Eu perguntei, olha, a gente pode, eu tenho um grupo, eu queria poder usar o espaço da Gibiteca para fazer edição de anime, e eles me cederam espaço. Então aí começaram a ter exibição de anime todo domingo. A primeira, quando foi o dia da inauguração da Gibiteca, de novo, obrigado, Nelson Sato, ele me arranjou em VHS original o Akira. Uau! O Akira em japonês sem legenda, não tinha legenda na época. Esse aqui, ó. Mas esse aqui é o Laserdisc, né? Na época eu tinha o VHS original do Akira. Original do Japão, entenda-se, né? Aí a gente passou no telão, o auditório tinha capacidade para 180 pessoas e tinha 300. O corredor tinha nego sentado assim, parecia ônibus às 6 da tarde. Lotou aquilo. Tivemos que deixar a porta aberta, o ventilador ligado, senão morrer todo mundo sufocado lá, gritando Tetsuro! E eu arranjei um amigo meu que sabia japonês, ele pegou o microfone e traduziu em tempo real o Akira. Foi assim, na raça, no braço. Tivemos que fazer acho que 2 ou 3 edições do Akira e todas voltaram. Peraí, deixa eu ver se entendi. O cara traduzia ao mesmo tempo, assim, ó. Microfone. Meu Deus. Ele traduzia. Quase dublava. Quase dublava. Tá? E o problema é que ele se entusiasmou, né? Na hora que o Tetsuro, aquele caneta fez, ele gritou também. Todo mundo deu risada, mas entendeu a piada. Tem que fazer a voz das meninas também, né? Tá? E, de novo, a mesma coisa. Botei a fita no aparelho, projetou no telão e eu do lado do aparelho, guardando ali. Terminou, peguei a fita, guardei na mochila. Quem disse que eu consegui sair do auditório? Gente, sério, eu vou ter que reproduzir. Chegou um cara assim, com 4 VHS na mão, virgem, selada, lacrada. Olha, eu queria fazer cópia para minha locadora. Ele já queria me empurrar a fita assim, né? E mais uns 3 ou 4, tipo, dá teu preço. A maioria tudo era dono de locadora que queria cópia pirata do Akira para botar na locadora. Eu falei, cara, eu não posso. Não posso. Isso aqui, de novo, acordo de confidencialidade, minha desculpa montada. Mas tinha uns, meu Deus, tinha um chato de galocha lá. Tinha um chato de galocha que ficava me grudando o tempo todo. Eu falei, cara, não dá. Eu tive quase que mandar o cara vazar, de quanto tanto me encheu o saco. E a partir daí, todo domingo, a gente fazia exibições na Gibiteca,
Só que a coisa era tão pobre que era uma TV de 14 polegadas, tá? Colorida, e a gente não tinha banquinho, porque era um saguãozinho que tinha dentro ali da Gibiteca, quando era ali na Vila Mariana, não é a Gibiteca de agora, é a Gibiteca da Vila Mariana, que atualmente funciona uma biblioteca infantil. Que, aliás, o pessoal da biblioteca infantil odiava a gente. Não, detalhe, biblioteca infantil, você pensa pela lógica, pô, então eles gostam de desenho animado. Não, eles achavam a gente um bando de moleque idiota que ia lá perturbar a paz deles nos domingos exibindo desenho que eles não entendiam do que estava falando. Era essa a linha de raciocínio. Porque a biblioteca dividia com a biblioteca infantil. E o pessoal da biblioteca infantil nos odiava do fundo do coração. O que eles puderam fazer para dificultar a vida da gente, dificultaram. Mas quando você tinha 50 pessoas e eles não conseguiram juntar nem 10 em uma atividade, eles tiveram que ficar quietos. Ô, Peixoto, tem que dar uma Não, apertada. não, Vamos lá. desculpa. Então, beleza. Como que surge a Japão Fury nesse meio, cara? Que a Japão Fury é a pré-Animax, né? Essa daqui é a minha prima que me arranjou essa número 5 aqui, na época. Só antes de chegar na Japão Fury, eu fiquei devendo explicar como é que as locadoras japonesas da Liberdade se abasteciam. Ah, sim, fala aí. Na verdade é o seguinte, essas locadoras japonesas, cada uma delas era mantida por um clã japonês, por uma família japonesa, que tinha um braço no Japão. A família que estava no Japão gravava a programação da TV japonesa, todos os canais, NHK, Fuji TV, KBS e outras, né? Gravava a programação desses canais e mandava a fita pelo correio para cá. Chegava aqui a fita master, né? Aí eles faziam 10 cópias para colocar na prateleira. Raramente chegava uma fita original que você vê que era original, que foi comprada lá no Japão e eles mandavam original. Raramente, era sempre VHS, que os caras copiavam a programação integral da TV. Só que uma das coisas que eu gostava da ABC Video e da Golden Fox é que eles eram mais caprichosos. Então, por exemplo, vamos supor que você está assistindo os Veganda, que é um que eu acompanhava na época. Eles pegavam 4 episódios, que era anime no Japão exibido semanalmente, vocês sabem disso. Então eles pegavam 4 episódios semanais do Veganda, gravavam, depois editavam numa fita os 4 juntos, para alugar aqui uma fita do Veganda, capítulo tal a tal. Então era assim. Ou seja, né? Eles editavam lá, mandavam uma master editada e aqui copiavam. E, gente, só um detalhezinho. Na Golden Fox, quando chegava Jaspion e Changeman, e isso antes de passar no Brasil, na época estava sendo exibido lá, eu garanto, porque eu contei, eu fiz questão de contar. Quando chegava, esses materiais chegavam uma vez por mês. Era um lote grande que eles mandavam pelo correio para ser mais barato. Então, uma vez por mês você tinha novidade. Então, o pessoal já sabia que determinada data tinha novidade lá, era quando lotava a Golden Fox e a ABC Video. Na Golden Fox, quando chegava Jaspion ou Changeman, eles colocavam 25 cópias. E alugava tudo. Tinha fila de espera. Agora vocês sabem por que a Brasil Home Video investiu em Jaspion e Changeman na época. Por que eles investiram nesses tokusatsu? Porque eles já tinham um feedback da colônia. Muito positivo. E eles pensavam assim, se funciona com a garotada da colônia, vai funcionar no Brasil. Aí por isso que veio o Jaspion, o Changeman começou a fazer aquela festa. Mas era bem assim, gente, olhavam assim, era uma carreira, sabe uma carreira só? Jaspion volume 5, 25 fitas. Uau! E quando eu chegava lá, eu cheguei a ver assim, diante dos meus olhos, sair 4, 5 dessa mesma fita. O moleque simplesmente chegava lá, saiu nova, aluga aqui. Era assim, né? Aquela molecada de 10, 12 anos, saiu nova, aluga aqui. Era desse jeito. Era desse Isso jeito. pré-fansuber, né? Não, isso tudo pré-fansuber. Tipo, eu estou falando de 85, 86, 87, 88, até 1990 foi assim. Até pré-internet. Enquanto a internet não chegou e você não pôde baixar anime no Brasil, essas locadoras japonesas dominaram. E a colônia japonesa, essa era a única forma de comunicação que eles tinham com o que passava no Japão. Porque eram os pais e os avós, eles iam lá para pegar novela japonesa, filme japonês.
a molecada mais nova queria ver os animes. Então, era o que, assim, as fitas VHS durante quase 20 anos foram a cola da colônia japonesa. Foram o que manteve a colônia japonesa realmente unida, porque estava tudo ali, entendeu? E eu tive a felicidade de fazer parte disso. Agora vamos ao Orcade, rapidinho. Tá? É que eu queria... A Japan Fury, vamos lá. A Japan Fury foi o seguinte, eu comecei ela como um fanzine em setembro de 93, junto eu e o Zé Roberto, tá? E aí, quando começou, e é o seguinte, nessa época eu já trabalhava como freelancer em várias editoras. Eu escrevi resenhas de anime para algumas revistas, eu fazia alguns trabalhos de editoração, coisas básicas, né? E, só que é o seguinte, o pessoal já no meio editorial aqui em São Paulo me conhecia da seguinte maneira: é aquele cara esquisito que só curte desenho de olho grande. Eu era o cara esquisito que só curte desenho de olho grande. Ou seja, eu era visto com um certo preconceito no mercado editorial. Às vezes isso até me prejudicou. E eu ouvi uma vez, isso vale dizer, eu ouvi isso uma vez de um dono de uma editora, que falou, eu não gosto desses desenhos japoneses. Isso aí é tudo, os japoneses provam que eles são falsos. Os japoneses são muito falsos, por isso eu não gosto de desenho japonês. Eu, falso? Como assim? Eles têm tudo olho puxado e fica desenhando personagem com desenho de olho grande. Isso é falsidade. Isso não tem nada que vale a pena nesse mangá. Provavelmente o cara não assistiu um anime na vida, um mangá, e deixou o preconceito dominar ele. Quando você olha um cara assim, você fala, tchau, né? Foi bem assim, foi um abraço. Agora, o que aconteceu também foi o seguinte, quando chegou Cavaleiros em setembro de 94, estourou, a Herói estourou as vendas. Sim. A Herói estourou as vendas. Aí as editoras, a gente tem que aproveitar esse filão, tem que começar a fazer matéria com esses personagens de olho grande. Quem é o cara? Como é o nome daquele cara mesmo que desenha, que curte já esse desenho há muito tempo? Aí, de repente, o Peixoto era valorizado. Eu me vinguei, eu cobrei caro. Eu cobrei caro pelos meus serviços. Tá? Aí eu pude fazer coisas, como por exemplo aquela coleção de revista pôster dos Cavaleiros, que isso valeria uma longa história, não vou poder contar aqui, fica para outro dia, desculpa, mas foi uma aventura fazer essas revistas pôster, fica só isso por enquanto, tá? E só que aconteceu que é o seguinte, na época, a editora que eu trabalhava, que era a Nova Sampa, para quem eu prestava serviço, era parceira da Acme, que fazia a Herói. E eles estavam querendo material ilustrativo, não tinha nada. De alguma forma, a empresa licenciante mandou para eles o model sheet dos Cavaleiros. Tá, o que é model sheet, Peixoto? É todos os desenhos de referência para você fazer o desenho animado. São 600, 700 páginas com o rosto do Ryoga, frente e lado costa. Armadura, frente e lado costa. Cenário que vai usar no anime. Detalhes que você nem viu no anime, está no model sheet. E aí um dia, o dono da Sampa fala, Peixoto, vem aqui agora. Eu estava em casa, do outro lado da cidade, atravessei. Quando eu chego lá, o cara chega assim, me bota 600 folhas na mesa. Ó, isso chegou do Japão, lá da Toei. Quando eu olho assim, folheio, caraca, isso é o model sheet dos Cavaleiros. Eu olhei para ele e falei, como é que vocês conseguiram isso? No Japão eles trancam isso em cofre forte. Eu estou falando sério. Isso às vezes era depositado em banco, porque não podia ser copiado, era para usar no estúdio. Era guardado a 7 chaves. Como é que vocês conseguiram isso? Eles falaram, Peixoto, você precisa, isso vale ouro. Eu tive que explicar para eles o que era o model sheet para eles entenderem o valor da coisa. Eu falei, mas o que é que vocês querem que... Por que vocês estão mostrando isso? Traduz. Porque estava toda, assim, tinha instruções, o nome do personagem, padrão de cor, detalhes do cenário, o movimento faz assim, sabe? E eles falam, traduz. Tá, eu posso traduzir, mas quando vocês querem que eu comece? Agora! Eu estou sem meu dicionário japonês. Começa aqui amanhã, chega aqui 8 horas. Eu cheguei 8 horas e, gente, sabe o que eles fizeram? Me trancaram literalmente numa sala. Me botaram numa sala, falou, quer café? Quero. Eu vi que eu vou precisar. Aí eu com meu dicionáriozinho,
e o model sheet eu fui escrevendo em cada um deles, né? Depois eu soube que aqueles model sheets, que eram 700 folhas, eles fizeram umas 10 cópias e foi para várias coisas, tipo, mandaram para Herói, mandaram para outras editoras, e o cara que fez a tradução fui eu. E depois ficaram falando que eu odiava Cavaleiros, viu, gente? Pô, eu fiz a revista pôster dos Cavaleiros. Literalmente, isso foi uma aventura, vai ter que ficar para outro dia, sim, porque é uma história longa. Mas, gente, eu suei para fazer aquilo. E depois, quando eu falo... agora, na Japan Fury e na Animax, por que o Peixoto era tão cruel com os Cavaleiros? Cruel não, realista. sim. Fala, gente, olha, tem coisa melhor que isso. Olha aqui, tem Yamato, tem Gundam, tem City Hunter. É que, Peixoto, na live a gente conversou sobre isso. Quem quiser ver depois a live da Warp Zone lá que a gente fez agora, a régua que o Peixoto tinha para comparar os animes era muito alta, cara. Porque o Cavaleiros para nós ali, né? Nossa senhora, é a melhor coisa que tinha. Mas o Peixoto tinha 20 anos atrás, já tinha vindo de tudo, né, cara? Não, Macross, Gundam, tudo. Gente, o caso foi o seguinte, gente. Simplesmente, quando chegou Cavaleiros, a minha reação foi: por que justo Cavaleiros? Tem tanta coisa melhor, né? E eu levei não porque eu detestasse Cavaleiros, gente. Mas como ele falou, a minha régua estava lá em cima. Eu tinha visto, gente, já uns 50, 60 filmes de cinema de anime. Eu tinha visto já o filé mignon que o Japão tinha a oferecer. Mas eu sei que eu era um privilegiado. Não era do povo. Eu entendi, olha, se o pessoal está começando por isso, vamos trabalhar com isso. Só que quando eu comecei a Japan Fury e Animax, a minha metodologia era: não vou rasgar seda para Cavaleiros, e nunca rasguei. Vou informar coisa que ninguém informou, e eu informei. Mas vamos falar de coisas que o pessoal não conhece. Aí primeira matéria de Gundam é minha, primeira matéria do Yamato é minha, primeira matéria de Dragon Ball, de Rei Earth, de uns 70 Evangelion. Primeiro Evangelion é meu, primeiro Akira é meu. Todas as primeiras matérias de anime praticamente fui eu. Ou alguém da minha equipe, como o Nunes, que fez a matéria do Vampire Hunter V na Anime X, foi ele que escreveu, porque ele era fã de Vampire Hunter. Eu falei, então tem que ser você escrevendo. Eu sei que você vai escrever com o tesão necessário, né? Porque também era uma outra coisa que eu exigia da revista. Eu posso falar aqui que todo mundo é adulto, eu posso usar essa palavra. Mas a gente tentava escrever com tesão, com paixão, com dedicação. E outra coisa que isso foi o Zé Roberto que me ensinou, né? Fale com o leitor, não informe o leitor. Era muito legal. Ele não disse dessa maneira, mas eu falei, Zé, você escreve como se estivesse falando com a pessoa, mas é assim que tem que escrever, Peixoto. É mesmo, é assim. E aí, assim, como eu falei, enquanto o Zé Roberto foi uma pessoa do bem, eu aprendi muita coisa com ele, né? Pena que depois ele virou aquela coisa louca e hater, né? Virou hater, ele faleceu em 2012, né? Mas, enfim, é outra história. Ô Peixoto, isso era muito importante na época, porque quando a gente lia Animax, a gente se sentia dentro, né? Parecia que a gente estava conversando com você de longe, né? E era engraçado, porque para você entender todas as piadas e os diálogos, a gente sentia que ele era anterior, cara. Tanto que, não sei se vocês viram, gente, a Animax 18, né? Ela foi analisada recentemente no YouTube pelo o Lord e o Kitsune, né? E é bem, eu assisti o vídeo assim e falei, pô, cara, interessante como eles nunca leram Animax. Eles falaram, eu conheci Animax. Eu falei, não, vocês conheciam onde veio a capa. Porque se você lesse, na época, você entenderia as piadas ali, o contexto, a forma que vocês conversavam no expediente. O expediente era mó legal. Vocês sempre estavam costurando o expediente anterior, né? E as piadas internas lá todas ali. Você tinha que acompanhar, cara. Né? Tinha que ser um leitor da Animax para estar emaranhado ali, contextualizar aquele conteúdo, sabe? Exato. É que assim, a gente tentava fazer a revista o mais divertida possível, porque a gente sabia que estava lidando com uma coisa que o brasileiro não era acostumado: informação. O brasileiro não tem paciência para ler informação. Fato. Brasileiro geral, genérico, né? Então a gente tinha que fazer a revista de um jeito que o cara ficasse interessado em ler. Então, apela-se para piada, apela-se para
para fazer frasinha de rodapé com conceito, Era muito legal. pensamento, a filosofia de rodapé, o seu rodapé, né? Isso aí o Zé Roberto, na verdade, tirou de um outro escritor dos anos 30, mas aí, de novo, é outra história, deixa eu trocar. Interessante. Senão vai ser outra coisa Sim, longa sim, para sim. explicar, né? Mas o rodapé era uma coisa, e eu cansei de receber carta de gente dizendo, Peixoto, a tua revista é a única que eu leio no expediente, né? Porque a gente fazia piadinhas no Era muito expediente, engraçado. é muito legal. E a gente também tirava sarro. Eu concordo que as primeiras edições a gente foi muito agressivo, principalmente com Cavaleiros, porque e não foi pior porque eu editei o texto do Zé, porque o texto cru do Zé era pior, né? Foi por isso que ele acabou ficando farto. E quando o Load analisou a 18, eu pensei, caramba, por que tinha que ser justo A última que ele participou. Foi a última que o Zé Roberto participou. Se ele tivesse pego da 19 em diante, ele ia pegar uma outra. Ia ser mais revista. leve, né? Ia ser uma coisa mais leve, porque aqui teve muita coisa pesada, né? Quer dizer, pesada no sentido, pesada para os padrões de hoje, né? Sim, Na época não tinha, na época não tinha controle, não tinha problematização, não tinha mimimi, não tinha esquerda, direita, não tinha nós e eles, não tinha nada disso. Era todo mundo curtindo, porque fã de anime era tão raro que não podia se dar o luxo de montar tribinho para brigar um com o outro. Ou era todo mundo junto ou todo mundo se ferrava. Sabe? Só que hoje em dia a coisa mudou. Hoje em dia você. Peixoto, uma coisa que eles criticaram é que você dava muito spoiler, por exemplo, na matéria do Evangelho. Mas, cara, na época, era como se a gente estivesse assistindo um anime pela revista, ou lendo o mangá pela revista. É o que a gente tinha. E era importante, sim, ter essas informações. E outra. Era mó legal, cara. Eu ficava imaginando, eu sempre falei, nossa, cara. E é lógico que depois você assiste o anime e você completa a experiência, né? Mas era muito louco. E qual era a chance que a gente via na época disso se tornar disponível em português? A chance era zero. Talvez nunca na época, né? Você pensava, né? Só que é o seguinte, raramente a gente deu spoiler. A gente pegou uma coisa com o Evangelion, a gente contou algumas coisas, mas não contou o final do Evangelion. A gente nunca contou o final de nenhum anime. A gente contou só algumas coisas. A gente dava uma introdução, explicava o universo e deixava tudo em aberto para a pessoa ficar com vontade de ir atrás. A intenção era assim, ó. Toma uma amostra do docinho, agora vai procurar na banca. Entendeu? Era assim. Se vira, aprende, cresce. A gente tentava estimular a curiosidade do leitor, a vontade dele de participar. Tá? Então, era uma outra época, era uma outra situação. E outra também, gente, na Orcard, olha como a coisa é. Lotus War, né? Lotus War saiu em 89 no Japão, a gente conseguiu assistir em 91 Lotus. E a gente falou, pô, só demorou 2 anos para chegar, conseguimos pegar até rápido. Né? Porque era OVA, não era TV, não era coisa. Aí uma locadora conseguiu trazer o Lotus lá, que acho que eles pegaram o VHS original e copiaram, né? Ou quando passou na TV no Japão, foi em 91. Agora, imagina, gente. Lotus saiu em 89, a gente só assistiu em 91, tá? Agora, hoje em dia, como é que é? Já faz 24 horas que saiu no Japão. Cadê a legenda? Que bom para vocês, viu? Vocês não sofreram o que a gente sofreu, viu? É por isso que eu falo que na época a gente valorizava mais, porque era raro de conseguir, né? Hoje em dia se tornou banal no bom sentido. Não é banal de uma maneira perversa que eu estou falando. Hoje em dia qualquer pessoa com 2 cliques assiste um anime. Você pega com 2 cliques, 3 cliques, você já está assistindo um anime no YouTube, no Telegram, no TikTok, ou até você assinando a Crunchyroll, ou Amazon, ou Netflix. Só que, gente, na nossa época não era assim, não. A festa que nós fizemos quando a gente pegou um filme do Dragon Ball, que tinha saído no Japão apenas há 3 meses atrás, para nós era como se tivesse saído ontem. Sabe? Era diferente a coisa, as coisas eram raras. E os fansubers, cara? Porque era um trampo punk muito louco de traduzir. E não era digital. Né? E como passar aquilo pra tela? E outra, não era licenciado, é óbvio, gente. É uma pirataria do bem, né, cara? Um amigo meu que era da... Quanto falta ainda? Mano, 5 minutinhos. Tá. Não, um amigo meu que criou um fansuber, o Lance Club, o Cesarico, eu vi ele trabalhando a ilha de edição dele. Ele tinha lá uns 10 videocassetes para gravar
assim, tudo 10 videocassete em cadeia, ligado num Super VHS, né? Tá? E ele tinha um aparelho desse tamanho, que era chamado a ilha edição, era isso por isso, que era ligado numa TV e num teclado, e era ali que ele aplicava a legenda em fundo azul para gravar junto com o VHS. Não era digital. Sim. Não era como você pegar hoje o Movavi, o Adobe Premiere, né? E aplique legenda com 2 cliques. Não. Era tudo no braço, gente. Nós somos de uma época bem primitiva. Nós somos da época da Idade da Pedra mesmo. Sabe? Não, mas foram tempos divertidos e graças a esse tempo é que hoje nós temos vocês aqui. Né? Modelou que é o Crunchyroll, né? Os animes, né, que vieram depois. O Evangelho primeiro veio assim pra cá, né? Fechou. Antes de passar no Locomotion, na Animax lá. Veio o Piratão. Veio o Piratão. E foi muito importante, né, pra galera. Eu lembro de pegar umas fitas legendadas, assim, e falei, nossa, cara, que interessante, né? Subiu o nível, assim, né, da experiência. Eu tive a chance de ver, graças ao César, como é que funcionava um grupo, assim, mas... Ô, Peixoto. Ver aquela pilha de 10 VHS. Eu percebi, assim, que esse formato aqui de 1 hora de debate é difícil contigo, por quê? Porque tem muita história legal, é muita coisa legal. Tem um vídeo da Warp Zone lá, cara, de 2 horas, que o Kleber fez uns 5 anos atrás. Eu acho que eu já vi umas 5 vezes aquele vídeo. Porque cada pedacinho você vê um pedaço da história ali, né? Eu recomendo depois a gente até, né, dar o link pra galera. É que naquela entrevista o Kleber me botou no espremedor de uva, né? E foi lá, né? Não, muito legal. Foi na manivela, foi me espremendo. E lá ali tem um resumão da história. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, te convidar aqui hoje, pra mim, é muito importante porque o meu primeiro grande trauma na minha vida foi por causa dessa revista aqui, ó, a 50. Ela saiu e, cara, eu ia na banca, cadê a 51? Aí eu ficava brigando com o jornaleiro. Eu lembro que foi o primeiro grande trauma da minha infância, cara. Gente, nem eu sabia que ia acabar a 50. Cara, quem leu o editorial da 50 que eu tô falando que a gente vai entrar numa nova fase. Eu passei mal, cara, eu passei mal. Eu ia todo dia, ia na escola, com dinheiro na mão, falei, cadê a 51? E depois apareceu a Animax. Como você já falou no vídeo, não demorou tanto, mas naquela época parecia que anos. Parecia que foi 2 anos, assim, pra sair a última. Mas, ó, resumindo, gente, o que a gente tem hoje aqui no Brasil, que é um sucesso, que são os eventos de animes, cara. Hoje provavelmente deve estar acontecendo 10 eventos de anime no Brasil todo, ao mesmo tempo, em outros estados no interior. E, é graças a esse cara aqui, né, a AnimeCon, a Animax, a AnimeX, todos os trabalhos que o Peixoto fez aí, né, cara, eu sou muito grato pelo seu trampo, formou uma geração. Hoje, a molecada, ela não te conhece, cara, eu acho isso um pecado, né? Eu e o Kleber até conversamos, cara, a gente tem que tentar puxar o Peixoto para essa geração, para eles entenderem de onde veio tudo isso. Porque, é história, né? Senão não faz sentido. Eles estão assistindo as coisas hoje. O Crunchyroll é uma consequência disso, né? Essa febre de animes é uma consequência disso. O Cavaleiros foi uma fase, você estava bem antes. A Animax nunca teve uma capa com o Cavaleiros, não que eu lembre. Não isso teve, foi importante, eu acho. Não teve. Mas é isso, Peixoto. O pessoal... Cavaleiro citado, mas não teve capa de Cavaleiros. Né? E eu acho isso muito importante porque me fez ir além. Né? E eu assistia Cavaleiros, cara, quando veio o Show, veio outras coisas, eu falei, cara, tem coisa melhor mesmo. O pessoal tem gente meio brava, vai ficar brava com a gente, mas eu achava interessante como o Peixoto na época ele já era um crítico.